Quando nós falamos em pressão atmosférica, o raciocínio será semelhante àquele que nós utilizamos tanto quando falávamos em pressão e pressão exercida por um líquido. Para a gente falar de pressão atmosférica, eu vou trazer alguns exemplos que estão relacionados com esse conceito. Observem nessa figura do lado direito, em que você tem a temperatura de ebulição da água, ou seja, a temperatura é que a água ferve, no nosso cotidiano a gente utiliza essa palavra, a temperatura de ebulição da água e como essa temperatura de ebulição ela varia com a altitude. Então observem essas figuras. Ao nível do mar, a temperatura de ebulição da água é de 100 graus Celsius. Então, por exemplo, em Itajaí, se você quer ferver a água, e estamos considerando aqui a água sem a utilização, sem a colocação de outros elementos. Por exemplo, você misturar água e sal. Nós estamos considerando a água apenas. Então, a temperatura de ebulição da água ao nível do mar é de 100 graus Celsius. À medida que a altitude vai aumentando, nós percebemos uma alteração na temperatura de ebulição. Então, o que ocorre? A uma altitude de 1.800 metros, ou seja, 6.000 pés, a água ferve a 93 graus Celsius. A partir de 93 graus Celsius, você tem o processo de mudança de estado físico, nesse processo chamado de ebulição. Quando você tem um ponto localizado a 3.000 metros de altitude, a temperatura de ebulição agora é de 90 graus Celsius. E a 6.000 metros de altitude, a temperatura de ebulição é de 79 graus Celsius. O que ocorre, então? À medida que a altitude aumenta, o que vai ocorrer? A temperatura de ebulição da água vai diminuir. O que ocorre fisicamente quando a altitude aumenta? Você está a uma distância maior em relação à Terra, mas como vamos explicar essa mudança no ponto de ebulição em virtude da altitude? Então, se você está, por exemplo, em uma montanha que está a 3.000 metros de altitude, você vai esquentar a água para fazer um café, um chá, por exemplo, você vai observar que essa água vai entrar em ebulição a uma temperatura de 90 graus Celsius. A água não vai ter que chegar a 100 graus Celsius para ocorrer assim a mudança de fase. E isso tem implicações no tempo de cozimento, na forma como você vai desenvolver cozinhar um alimento, por exemplo. Na figura à esquerda, você tem uma panela de pressão. O próprio nome já diz e já remete a esse assunto, panela de pressão. O que ocorre então? Vamos mais adiante, depois eu vou voltar no assunto panela de pressão. Nessa próxima figura, nós temos alguns pontos na Terra, alguns locais, a sua elevação em relação ao nível do mar, e percebam que você pode ter uma elevação positiva ou uma elevação negativa. Por exemplo, o Everest, maior montanha do mundo, a elevação, a altitude é de 8.848 metros. E lá, a água ferve, entra em ebulição a uma temperatura menor do que em Itajaí. A temperatura lá é de 69,94 graus Celsius. Em La Paz, por exemplo, você está a uma altitude de 3.640 metros
em relação ao nível do mar, e a água entra em ebulição a 87,71 graus Celsius. Já em Londres está acima do nível do mar. E Londres está a uma altitude de 14 metros em relação ao nível do mar. A água, então, ferve a uma temperatura menor, entra em ebulição a uma temperatura menor do que um local que estaria ao nível do mar. E em Londres, a temperatura de ebulição da água é de 99,96 graus Celsius. Ao nível do mar, podemos observar aqui na figura, ao nível do mar, a elevação é zero, pois esse ponto é considerado uma referência. A água entra em ebulição a 100 graus Celsius. O que ocorre, nós já percebemos aqui, que à medida que a altitude vai aumentando, a temperatura de ebulição da água vai diminuindo. Então, para ferver a água, utilizando esse termo que nós utilizamos no nosso dia a dia, ferver a água, a gente fala que a água ferve a 100 graus Celsius. Isso é sempre verdadeiro? Depende. Depende do quê? Depende do local que você está. Se você está ao nível do mar, a água vai entrar em ebulição. Ponto de ebulição da água é de 100 graus Celsius. Se a altitude for maior, a temperatura de ebulição é menor. Agora, o que ocorre se você está num ponto abaixo do nível do mar? Existem alguns locais que estão abaixo do nível do mar. Por exemplo, Baku. Essa cidade encontra-se a uma altitude, aliás, de 28 metros abaixo do nível do mar. Então, ela está localizada 28 metros abaixo do nível do mar. E observem esse resultado. A temperatura de ebulição é de 100,1 graus Celsius. Então, a temperatura de ebulição é maior do que o nível do mar. Em outro local, por exemplo, o local mais baixo do mundo, que é no Mar Morto, onde você tem esse local está a 427 metros abaixo do nível do mar, a temperatura de ebulição da água é 101,4 graus Celsius. Então, a temperatura de ebulição da água, ela depende do local em que uma certa quantidade de água se encontra. Então, o ponto de ebulição da água, a temperatura de ebulição da água, depende do ambiente, isso é importante, do ambiente em que ela está, do local em que ela se encontra. Vamos mais adiante, nós vamos retornar a esse ponto com relação à ebulição. Vou dar um exemplo que ocorre. Então, nós temos aqui um vagão no formato cilíndrico, e esse vagão, o que ocorreu nesse pequeno vídeo? Você tinha um vagão e você tinha uma mangueira. Percebam aqui do lado que tinha uma mangueira, bem na parte de baixo do vídeo. Essa mangueira era conectada a uma máquina. Para que servia essa mangueira? Essa mangueira servia para retirar o ar do interior do vagão. Então, você pode observar que em determinado momento o vagão estava com o seu formato cilíndrico. Quando foi retirado o ar do interior do vagão, ocorreu um esmagamento do vagão. Mas quem esmagou o vagão? Percebam que quando você retirou o ar do interior do vagão, houve um esmagamento do vagão. Mas quem aplicou essa força? Quem exerceu pressão sobre o vagão para que ele se deformasse, para que ele fosse esmagado? Quem estava por fora do vagão nessa situação? O ar. Quem esmagou o vagão foi a pressão atmosférica. O ar em volta do vagão
realiza pressão sobre o vagão. Mas você pode perguntar, professor, mas por que o vagão, então, antes ele não sofreu essa deformação? Porque antes havia ar fora e ar dentro do vagão. Então você tem um equilíbrio em termos de pressão. O ar também exerce pressão. Quando você retirou o ar de dentro do vagão, o que ocorreu? Ocorreu que a pressão de fora era maior do que a pressão de dentro, assim deformou-se o vagão. Então, existe algo que realizou pressão sobre o vagão. Essa pressão é a pressão exercida pelo ar, pela camada de ar sobre o vagão, que é a pressão atmosférica. Então, a pressão exercida pelo ar nessa situação é denominada de pressão atmosférica. Talvez você fique surpreso quando você observa essa situação e você percebe que a atmosfera, por exemplo, conseguiu danificar dessa forma um vagão. Um experimento muito interessante para verificar a pressão exercida pelo ar, que é a pressão atmosférica. Então, em volta da Terra existe uma camada de ar, e essa camada de ar, ela exerce uma pressão sobre os objetos que encontram-se nessa camada. Em 1654, houve um experimento muito interessante na cidade de Magdeburgo, na Alemanha, em que um cientista chamado de Otto von Guericke, ele utilizou 2 hemisférios. Lembre da palavra hemisfério norte e hemisfério sul. Então, o que ocorreu? Você tem aqui 2 objetos metálicos, e aqui você vai conseguir vedar essa situação, esse ponto e esse ponto. O que ocorre, então? Você tem os 2 hemisférios. Esses hemisférios receberam um nome, em homenagem a esse experimento famoso, receberam o nome de hemisférios de Magdeburgo. O que ocorre, então? Em determinado instante, esse hemisfério é acoplado juntamente com esse hemisfério e é retirado o ar do interior desse hemisfério. Situação semelhante a essa que nós verificamos. Ou seja, existe uma pressão sobre o cilindro e nessa situação vai haver sobre os hemisférios. Então, foi retirado ar, o ar foi retirado do interior desses hemisférios e o que ocorreu? Dentro não tem ar, mas fora existe ar. E esse ar que está fora, ele exerce uma pressão. E ele exerce uma pressão. Se ele exerce uma pressão, se você tem uma pressão, você terá uma realização de uma força. E essa força ela vai de fora para dentro. Então essa força vai pressionar um hemisfério contra o outro. O que você tem que fazer então para conseguir separar os hemisférios? Você tem que puxar os hemisférios, um para cada lado. Vou revisar esse item, porque essa experiência foi muito interessante. Então, essa experiência em 1654, na cidade de Magdeburgo, na Alemanha, esses hemisférios receberam o nome, então, de hemisférios de Magdeburgo. O que ocorreu, então? Esse hemisfério foi acoplado com esse hemisfério e foi retirado o ar do interior dos hemisférios. Então, a pressão de fora, pressão externa, aplicou uma força, no sentido de fora para dentro. Como seria possível, então, agora, nós separarmos esses hemisférios? Então, esse hemisfério aqui, por exemplo, você teria que puxar para a direita, e esse hemisfério você teria que puxar para a esquerda. Então, Otto von Guericke, em 1654, o que ele fez? Você tem
por exemplo, aqui os dois hemisférios de Magdeburgo, e ele precisava, então, aplicar uma grande força. O que ele fez? Ele utilizou cavalos. Então, você percebe aqui que você tem, quando você colocava um cavalo puxando para um lado e outro cavalo puxando para outro, mesmo assim, não era possível separar os hemisférios de Magdeburgo. Esse é um resultado muito interessante. O que ele fez, então? Ele precisava aplicar uma força maior. Então, ele utilizou 2 cavalos de cada lado. Observem a figura abaixo. 2 cavalos puxando para a direita, 2 cavalos puxando para a esquerda. E mesmo assim, não foi possível separar os hemisférios de Magdeburgo. Por quê? Porque a pressão atmosférica a pressão atmosférica está em volta, né, todo esse espaço, e essa pressão atmosférica, a pressão de fora, era maior do que a pressão de dentro. O que ocorreu, então? Havia uma força, resultado da diferença de pressão, de fora para dentro. Só foi possível separar quando o Otto von Guericke ele utilizou vários cavalos. Nós temos aqui, por exemplo, 8 cavalos, 4 de cada lado. Então, quando ele utilizou muitos cavalos, aí sim foi possível separar os 2 hemisférios. E esses hemisférios, nós conseguimos, por exemplo, visualizar com esse experimento a importância da pressão atmosférica. Então, a pressão exercida pelo ar, por essa camada de ar que envolve a Terra, é denominada pressão atmosférica. Esse experimento foi um experimento muito clássico e muito importante na física. Um outro experimento, se a gente fala em pressão, a pressão da atmosfera, como é que a gente mede essa pressão? Então, mais adiante, nós vamos estudar o experimento de Torricelli, em que ele utilizou mercúrio e assim ele conseguiu determinar a pressão atmosférica. Antes de falarmos sobre o experimento de Torricelli, vamos observar a seguinte figura. Nós temos a Terra, esquematicamente a Terra. Em volta da Terra você tem uma camada de ar. Essa camada de ar ela não é homogênea. Você tem uma maior densidade de ar próximo da superfície e à medida que você vai aumentando a altitude, a quantidade de ar disponível vai diminuindo. Isso é perceptível, por exemplo, porque aviões voam numa grande altitude e eles devem ser pressurizados. Esse é um termo importante. O que ocorre então? Vamos imaginar uma pessoa, nós não estamos representando aqui o desenho na escala, mas vamos imaginar uma pessoa e ela está na superfície terrestre, em volta da Terra, você tem uma camada de ar que envolve a Terra, que é a atmosfera. Sobre essa pessoa, existe uma coluna de ar. Essa coluna de ar tem um peso. Essa coluna de ar, ela está sendo atraída para baixo, devido à força gravitacional. Então, essa coluna de ar que está sobre a pessoa, ela exerce uma força sobre a pessoa. E uma força aplicada a uma certa área, força perpendicular à área, uma força aplicada sobre essa área, você tem então o conceito de pressão. Então, todas as pessoas que estão localizadas na Terra, existe uma pressão que atua sobre elas, que é a pressão atmosférica. Então, essa pessoa, nessa situação, o que ocorre? Você tem essa pessoa, sobre a pessoa você tem uma coluna de ar. E essa coluna de ar faz pressão. Por que então, quando no exemplo anterior nós vimos os hemisférios de Magdeburgo, mas o que ocorre, por exemplo, com o ser humano? Você tem ar
dentro de você. Então, dentro de você, a sua pressão ela é igual. Quando você inspira ou expira, existe uma diferença de pressão, mas existe um equilíbrio quando do ar dentro de você e o ar fora de você, porque você também existe o ar no interior de você fazendo pressão. A pressão atmosférica é a pressão exercida por essa coluna de ar sobre a pessoa. Essa é a pressão atmosférica. Então, o que ocorre? Essa coluna de ar faz uma pressão sobre uma determinada pessoa. Quando a pessoa encontra-se ao nível do mar, por exemplo, nessa superfície terrestre aqui, vamos dar um exemplo, o nível do mar, a coluna de ar tem uma certa altura, mas quando você vai subir uma montanha, a coluna de ar sobre você diminui de tamanho. Consequentemente, a pressão atmosférica sobre você é menor. Vou revisar esse item. Quando você encontra-se, por exemplo, aqui ao nível do mar, existe uma coluna de ar sobre você. E essa coluna de ar tem uma altitude, tem uma altura. Essa coluna de ar exerce uma pressão. Vai aplicar uma força sobre uma área, vai exercer uma pressão. Pressão atmosférica. Lembrando que pressão é uma grandeza escalar. Não tem sentido falar em pressão para um lado, pressão para outro. Pressão, como é uma grandeza escalar, não tem direção nem sentido. Quando você está num ponto localizado a uma altitude maior, por exemplo, você está lá no Monte Everest, a 8.848 metros de altitude, existe ainda uma coluna de ar sobre você. Só que essa coluna de ar sobre você, ela realiza sobre você uma pressão menor, porque ela tem uma altitude menor. Além disso, a quantidade de ar próximo da superfície terrestre, a densidade do ar próximo da superfície terrestre é maior do que a densidade do ar a uma altitude maior. Então, à medida que a altitude vai aumentando, essa quantidade de ar, essa densidade do ar vai diminuindo. O que ocorre então? Vamos voltar àquela nossa primeira figura em que analisávamos a temperatura de ebulição. Quem está ao nível do mar, por exemplo, em Itajaí, você tem uma coluna de ar sobre você. Agora, quem está a uma altitude de 3.000 metros, a pressão atmosférica sobre a pessoa é menor. Por quê? Porque a pressão exercida por essa coluna de ar, ela é menor. Essa coluna de ar, ela tem uma altura menor também. O que ocorre então, pessoal? Podemos observar aqui que à medida que você aumenta a altura, a altitude, você diminui a coluna de ar sobre você. Essa altura dessa coluna de ar. Além disso, existe o fato da densidade do ar não ser constante. Então, à medida que a altitude aumenta, a pressão atmosférica diminui. Pressão atmosférica é essa pressão exercida, realizada pelo gás. Existe, então, uma relação entre a altitude, a pressão atmosférica e a temperatura de ebulição. Quanto mais alto, quanto maior a altitude, ou seja, quanto menor a pressão atmosférica, menor o ponto de ebulição da água. O que ocorre, então, quando a água ferve? Nós temos um exemplo aqui. Quando nós temos aqui a água a uma temperatura ambiente, e nós temos o segundo desenho em que mostra a água em ebulição.
Quando você esquenta a água, lembrem que nesse desenho, nessa figura aqui, você tem o gás, aqui você tem a água, e nessa parte externa à água você tem o ar, a coluna de ar realizando pressão. Quando você esquenta a água, você tem a formação aqui de vapor, de bolhas de vapor, mas para essas bolhas de vapor saírem, a pressão delas deve ser maior do que a pressão de fora, igual ou maior à pressão externa. Então, se a pressão externa ela é baixa, a pressão que essas moléculas de água, de ar, aliás, de vapor, né? Essas moléculas de vapor, elas devem ter para conseguir sair, vai ser menor. O que ocorre? À medida que você esquenta a água, você vai aumentar a pressão dessas moléculas de vapor e, em determinado instante, a pressão é suficiente para sair da água e sempre comparando com a pressão de fora. Então, você tem essa pressão externa e a pressão do vapor. Você esquentou. À medida que você esquenta, você aumenta a pressão do vapor. Em determinado instante, essa pressão do vapor é igual ou maior à pressão externa. E assim você tem a ebulição. Quando a pressão externa é muito baixa, o que ocorre, então, antes que eu fale um pouquinho da diferença de pressão, é que ao nível do mar, a pressão, a temperatura que a água tem que atingir para que essa pressão seja suficiente para que esse vapor consiga sair, é de 100 graus Celsius. Essa é a temperatura, que é a temperatura de ebulição. Por quê? Porque a 100 graus Celsius você tem, que é a pressão de vapor, você tem a pressão de vapor que faz com que esse vapor consiga sair. Quando a pressão de fora, por exemplo, se você está nessa montanha, Kilimanjaro, então Kilimanjaro você está a 5.895 metros de altitude. O que ocorre? A pressão atmosférica é menor. Então, a pressão do vapor aqui, ela não precisa ser igual à situação em que você está ao nível do mar. Então, a água vai esquentando, mas quando ela está a 80,33 graus Celsius, essa pressão das moléculas de vapor já são suficientes para que ocorra a ebulição. Então, quanto menor a pressão externa, menor a temperatura de ebulição. La Paz, por exemplo, percebam que La Paz está a 3.640 metros de altitude e a água para ferver, então você vai esquentando a água, você vai aumentando a pressão de vapor, até que quando você tem a temperatura de 87,71 graus Celsius, essas moléculas de vapor, elas conseguem então se propagar para o espaço. Então, quanto menor a pressão externa, menor a temperatura de ebulição. O que ocorre, então, se a pressão externa fosse maior? Se a pressão atmosférica fosse maior, ou essa pressão externa fosse maior, a pressão necessária, a pressão de vapor necessária para essa molécula, para que essa água entrasse em ebulição, ela seria maior. O que ocorre, então? Numa panela de pressão, a pressão externa ela é maior. Então, a pressão ao nível do mar, a gente não vai falar agora qual é essa pressão, mas a gente vai utilizar a pressão igual a 1. Pressão ao nível do mar igual a 1. 1 atm, uma atmosfera, 1 atm. Então, quando essa pressão é de 1 atm ao nível do mar, você tem que esquentar a água para que a pressão do vapor seja pelo menos igual a 1 atm, para que as moléculas consigam sair e entrar assim, a água entra em ebulição. Quando a pressão é menor do que 1 atm, essa temperatura necessária para atingir a pressão, ela é menor.
Quando a pressão é maior do que 1 atm, o que acontece? Você tem essa pressão do vapor, ela tem que ser maior, você tem que aumentar essa pressão. Por quê? Porque a pressão tem que ser maior ou igual à pressão externa. O que é feito, então, numa panela de pressão? O próprio nome já diz, panela de pressão. Nessa panela de pressão, você veda essa região até esse local aqui, é um local para que você possa, a partir de uma determinada, isso é uma válvula de segurança, para que o ar possa sair. O que ocorre, então, na panela de pressão? A panela de pressão, ela vai utilizar o seguinte princípio. Quando você aumenta a pressão externa, a pressão do vapor tem que ser maior. E para você aumentar a pressão do vapor, você tem que aumentar a temperatura. Então, se você cozinhar ao nível do mar em Itajaí, por exemplo, você deixou aqui a panela, a pressão atmosférica é igual a 1, panela aberta aqui, então você tem que ter 100 graus Celsius, você vai utilizar 100 graus, tem que chegar a 100 graus Celsius para que ocorra a ebulição. Numa panela de pressão, o que ocorre, pessoal? Ocorre o seguinte, você vai vedar a panela, vai fechar aqui, claro que tem uma válvula de segurança, porque senão a pressão poderia danificar a panela e causar um acidente. E a pressão externa, ela vai variar entre 1,5 e 2 atm. Ou seja, 2 atm é o dobro da pressão atmosférica ao nível do mar. O que ocorre, então? Se a pressão externa, aqui no interior, externa à água, é de 2 atm, as moléculas de vapor, elas devem atingir essa pressão de no mínimo 2 atm. Como é feito isso? Esquentando, fornecendo energia na forma de calor para a água. Mas a 100 graus Celsius, a pressão dessas moléculas é de 1 atm. Mas dentro da panela de pressão, a pressão externa é de 2 atm. O que ocorre? Você tem que esquentar mais essas moléculas para que entre em ebulição. E numa panela de pressão, por exemplo, a 2 atm, a temperatura de ebulição da água é de 120 graus Celsius. Então, para que você utiliza uma panela de pressão? Você utiliza uma panela de pressão por quê? Porque você consegue fazer com que a água atinja uma temperatura maior do que 100 graus Celsius, e isso facilita muito o cozimento de certos alimentos. Facilita e diminui o tempo de cozimento de certos alimentos. Agora, se a pressão é muito grande, porque você tem um aumento da pressão aqui, se você aumenta muito a pressão, existe uma válvula, e essa válvula, aliás, existem duas válvulas. Essa é uma primeira válvula. As duas válvulas são de segurança. Quando a pressão interna é muito grande, para evitar uma explosão da panela, por exemplo, o que vai acontecer? Essa válvula permite aqui a exaustão, né, a liberação do vapor. Então esse é um exemplo muito interessante com relação à panela de pressão. Então a panela de pressão permite, por exemplo, atingir altas temperaturas. Quando falamos em pressão atmosférica, então perceba que a pressão atmosférica é a pressão exercida por essa camada de ar que é a atmosfera, essa camada de ar sobre os objetos. Vamos então para frente. Já vimos a panela de pressão. Identificamos nesse vídeo um efeito da pressão atmosférica. Também falamos também sobre os hemisférios de Magdeburgo. Todos esses exemplos, eles mostram a importância da pressão atmosférica. Nessa videoaula, nós vamos apresentar o experimento de Torricelli, que permitiu a mensuração, a medida da pressão atmosférica,
e vamos apresentar 4 exemplos envolvendo o assunto. O Torricelli, esse cientista, evangelista Torricelli, ele realizou um experimento muito interessante que permitiu a medida da pressão atmosférica. Nós já vimos na videoaula anterior que quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Então, por exemplo, a pressão atmosférica ao nível do mar é maior do que a pressão atmosférica no topo do Monte Everest, por exemplo. O experimento de Torricelli permitiu a medida da pressão atmosférica. Então, a pressão atmosférica, como falamos anteriormente, é a pressão exercida por essa coluna de ar sobre um objeto que encontra-se na superfície terrestre. Agora, quanto vale essa pressão atmosférica? Então, para a medida da pressão atmosférica, nós vamos fornecer como exemplo e vamos analisar o experimento realizado por Torricelli. No experimento realizado por Torricelli, Torricelli utilizou mercúrio. A densidade da água é igual a 1 grama por centímetro cúbico e o mercúrio é 13,6 vezes mais denso do que a água. A densidade do mercúrio é de 13,6 gramas por centímetro cúbico. O que ocorre, então? O Torricelli realizou esse experimento ao nível do mar. Sabemos que ao nível do mar, a temperatura de ebulição da água é de 100 graus Celsius. Essa é a temperatura de ebulição da água ao nível do mar. O que ocorre, então? O Torricelli utilizou mercúrio. Então, ele colocou um recipiente, aqui temos um recipiente à direita, um balde, uma bacia, em que ele colocou o mercúrio, uma certa quantidade de mercúrio. E ele utilizou também um cano, vamos imaginar aqui um cano, de uma altura de 1 metro. Esse cano, ele é aberto num lado e fechado no outro. Então, esse cano está completamente preenchido aqui de mercúrio. Um exemplo, uma altura de 1 metro de mercúrio. Esse lado que eu estou utilizando aqui o mouse, esse lado encontra-se fechado e esse lado encontra-se aberto. O que ele fez? Ele vedou esse lado, ele segurou aqui, por exemplo, com o dedo, evitando que o mercúrio caísse depois. E ele fez o seguinte, ele pegou esse objeto e colocou, agora ele vai virar esse ponto para baixo, mas não vai deixar o mercúrio cair, e vai colocar esse objeto no outro recipiente. Então, o que o Torricelli vai fazer é isso. Ele vai colocar esse objeto, essa parte aqui que está aberto vai para baixo. Se você pegar esse objeto e virar para baixo, o mercúrio vai cair. O que ele fez então? Ele segurou essa parte aqui, poderia utilizar um recipiente, evitando um objeto aqui, evitando a queda do mercúrio, mas ele poderia, por exemplo, segurar essa parte, virar para baixo e colocou o cano dentro da bacia com mercúrio. O que ocorre então? Percebam que você tem 1 metro de mercúrio. 1 metro de mercúrio. Essa parte superior, ela está aberta. Ele veda aqui, por exemplo, essa parte superior e coloca o cano no mercúrio, nesse recipiente com mercúrio. Ele colocou esse caninho aqui dentro e depois, claro, tirou o dedo, permitiu que o mercúrio descesse. O que ocorreu? Você tinha um metro, uma coluna de 1 metro de mercúrio. Essa parte está aberta, quando você inverteu aqui, você colocou dentro do mercúrio, depois você abriu. Uma parte do mercúrio desceu.
essa parte superior está fechada, porque a parte aberta estava aqui. Uma quantidade de mercúrio desceu, mas não desceu todo o mercúrio, desceu apenas uma quantidade. Uma certa quantidade de mercúrio permaneceu no interior desse cano. E essa quantidade de mercúrio tinha uma altura, ou seja, uma altura da coluna de mercúrio. Ao nível do mar, essa altura da coluna de mercúrio foi de 0,76 metros. Você pode pensar o seguinte, então, professor, então se ele utilizasse um cano agora de uma altura de 2 metros, a mesma situação, ele vai utilizar um cano agora, 2 metros, essa parte ela é aberta, você fecha aqui, inverte, de cabeça para baixo aqui, coloca o cano dentro e depois você tira o dedo, por exemplo, de baixo para permitir o mercúrio descer. Quanto ele vai descer? Ele vai descer uma quantidade, mas mesmo assim, uma certa altura de mercúrio ainda permanece. E essa altura ao nível do mar é de 76 centímetros de mercúrio, 0,76 metros. O que ocorre? Como é que a gente explica isso? Essa parte superior está fechada, essa parte aqui você tem apenas um vapor de mercúrio, uma pressão muito baixa, podemos considerar aqui um vácuo. O que ocorre então? Por que o mercúrio não desce mais? Para esse mercúrio descer, esse lado tem que subir e esse também. Pois, se você diminui esse volume, você aumenta esse volume. O que ocorre? Por que essa quantidade de mercúrio não sobe? Porque existe a pressão atmosférica. Então percebam esse resultado, esse experimento é muito interessante. Mesmo utilizando uma coluna de 1 metro ou 2, o resultado que vai acontecer vai ser o mesmo. Uma quantidade vai descer, mas ainda assim vai permanecer ao nível do mar uma altura de 76 centímetros de Hg, de mercúrio. O que ocorre então, pessoal? Esse mercúrio não desce. Se ele descesse, esse nível, a direita e a esquerda, subiriam. Por que esse nível não sobe? Porque existe aqui uma pressão. Essa pressão é uma pressão externa. E quem faz essa pressão? Quem faz essa pressão é a pressão atmosférica. Então, sobre esses pontos do mercúrio, a pressão existente é a pressão atmosférica. Sobre esses pontos. Então, a pressão atmosférica não permite que uma quantidade maior de mercúrio desça. Ela sempre vai manter, podemos pensar dessa forma, uma altura de 76 centímetros de Hg. O que ocorreria se você fizesse esse experimento na Lua? Se você fizesse esse experimento na Lua, toda a quantidade de mercúrio iria descer. Essa quantidade de mercúrio iria descer, você teria depois um espaço aqui totalmente preenchido, mercúrio aqui dentro, fica tudo no mesmo nível. Por quê? Porque na Lua existe gravidade, mas não existe atmosfera. Então, na Lua não existe pressão atmosférica, pois não existe atmosfera. Mas na Lua existe aceleração gravitacional. Ela é 6 vezes menor do que a aceleração gravitacional na Terra. A aceleração da gravidade na Terra, aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Para você saber quanto vale na Lua, basta dividir por 6. Então, o que ocorre? Essa quantidade de mercúrio desceu. Uma quantidade de mercúrio, aliás, desceu. Mas permaneceu 76 centímetros de mercúrio. Essa região podemos considerar vácuo. Temos então que a pressão atmosférica não permitiu que essa quantidade de mercúrio descesse. Vamos analisar utilizando o teorema de Stevin. O
que nós vimos nas videoaulas anteriores. O que afirma o teorema de Stevin? Se você tem pontos de um líquido, mesmo líquido, pontos que estão na mesma horizontal de um mesmo líquido, estão na mesma pressão. Vamos utilizar então esse ponto, esses dois pontos, o ponto A e o ponto B. Esse ponto A, ele está localizado exatamente na fronteira entre o mercúrio e o ar, exatamente nessa superfície. E o ponto B, ele está no mesmo nível horizontal do ponto A. De acordo com o teorema de Stevin, em alguns locais você encontra a lei de Stevin, o que afirma o teorema de Stevin? Pontos de um mesmo líquido que estão no mesmo nível estão na mesma pressão. Podemos afirmar, então, que a pressão no líquido em A é igual à pressão em B. Então, a pressão em A e a pressão em B são iguais. Por quê? Porque você tem mercúrio no ponto A, mercúrio no ponto B, a pressão, o A e o B, aliás, estão na mesma horizontal, consequentemente, eles estão submetidos à mesma pressão. Se você poderia utilizar também, lembra que falávamos sobre os vasos comunicantes, o esfigmomanômetro. Você poderia também utilizar aqui um ponto C e outro ponto D, na mesma horizontal, mas não seria útil na análise dessa situação. Nessa situação, nós vamos escolher esse ponto A, que fica na superfície, e o ponto B, que fica nesse ponto aqui. Então, esse ponto B e o ponto A estão na mesma horizontal, é o mesmo líquido, mesmo fluido, então a pressão em A é igual à pressão em B. Vamos analisar, então, quem faz pressão no ponto A e quem faz pressão no ponto B. Vamos olhar sobre o ponto A. Quem faz pressão sobre o ponto A? Quem faz pressão sobre o ponto A? Quem está sobre o ponto A é o ar. Então, a pressão exercida sobre o ponto A é a pressão atmosférica. A pressão exercida sobre o ponto A é a pressão atmosférica. E sobre o ponto B, quem faz pressão? Não tem pressão atmosférica sobre o ponto B. Por quê? Porque essa parte superior está fechada. Aqui você tem um gás muito rarefeito, praticamente vácuo. Quem faz pressão, então, sobre o ponto B? Uma coluna de mercúrio. E uma coluna de mercúrio que tem altura igual a 76 centímetros. Sobre o ponto A, então, vamos analisar a situação. Sobre o ponto a pressão, quem realiza a pressão sobre o ponto A é a pressão atmosférica. E sobre o ponto B, a pressão é a pressão do mercúrio. Então, se soubermos a pressão exercida pelo mercúrio, saberemos a pressão atmosférica. E essa pressão é a pressão realizada por uma coluna de 76 centímetros de mercúrio. Assim, a pressão atmosférica, ela pode ser escrita em termos da coluna, da altura da coluna de mercúrio. Então, a pressão atmosférica nessa situação será igual a 76 centímetros de Hg. Em muitos locais, quando você vai estudar a pressão atmosférica, você encontra essa unidade, centímetros de Hg. O que significa isso? Que se você fizer esse experimento ao nível do mar, a altura da coluna de mercúrio será de 76 centímetros de Hg. O que ocorre se você levar esse experimento para o Monte Everest? Essa altura vai ser maior ou menor? Essa altura vai ser maior ou menor? Vamos pensar no seguinte. Por que esse nível de mercúrio ele não é elevado? Justamente por causa da pressão atmosférica. Se a pressão atmosférica fosse menor, você iria perceber um aumento desse nível do mercúrio, consequentemente uma diminuição da altura.
Então, 76 centímetros de Hg é a pressão atmosférica ao nível do mar. Se você realizar esse mesmo experimento no Monte Everest, você vai perceber que essa altura da coluna de Mercúrio vai ser menor. À medida que a altitude aumenta, a pressão atmosférica diminui. Uma forma de escrever, então, a pressão atmosférica é que a pressão atmosférica consegue, entre aspas, suportar essa altura de 76 centímetros de mercúrio. Vamos só revisar: a pressão no ponto A é a mesma no ponto B. Quem faz pressão no ponto A é a pressão atmosférica. Quem faz pressão no ponto B é a pressão dessa coluna, é a coluna de mercúrio. E a coluna de mercúrio tem altura 76 centímetros de Hg. Então, a pressão ao nível do mar pode ser escrita como 76 centímetros de Hg. Se você quer utilizar o resultado no Sistema Internacional de Unidades, vamos utilizar algumas equações que nós já vimos anteriormente. Então, a pressão atmosférica é igual à pressão realizada pela coluna de mercúrio, e a pressão exercida por uma coluna de um fluido é dada pela densidade ou massa específica do fluido, aceleração gravitacional e altura. Essa altura é a altura da coluna sobre um determinado ponto. A densidade é a densidade do mercúrio. Eu falei anteriormente que a densidade do mercúrio é 13,6 gramas por centímetro cúbico. Mas no sistema internacional, vamos utilizar em quilogramas por metro cúbico. Basta você multiplicar isso por 1000. Então, 13,6 vezes 1000 é igual a 13.600 vezes... Aqui eu utilizei a aceleração gravitacional 9,81 vezes a altura da coluna de mercúrio, 0,76. E isso vamos obter 101.396 Pascal, ou newtons por metro quadrado. Podemos escrever ainda que a pressão atmosférica é igual a 1,01 vezes 10 na 5 Pascal. Como a gente sabe esse resultado, como é que a gente chega nesse resultado? Basta analisarmos o experimento realizado por Torricelli. Então, essa pressão de 1,01 vezes 10 na 5, nós vamos aproximar para 1 vezes 10 na 5 Pascal, é a pressão atmosférica. Então, a pressão atmosférica ao nível do mar, pessoal, ao nível do mar. Se você não está ao nível do mar, a pressão atmosférica vai mudar. Então, a pressão atmosférica ao nível do mar, ela pode ser escrita como sendo 1 atm, uma atmosfera, que é a pressão atmosférica. Ou, se você quer utilizar no sistema internacional, 1 vezes 10 na 5 Pascal, pode utilizar esse valor. Aqui a gente vai utilizar 1 vezes 10 na 5 Pascal, ou ainda 76 centímetros de Hg. Então, é a partir do experimento de Torricelli que determinamos o valor da pressão atmosférica. Então, a pressão exercida pela coluna de ar ao nível do mar é de 1 atm, 10 na 5 Pascal, ou 76 centímetros de Hg. Vamos dar um exemplo, então. Em um mergulho, uma pessoa encontra-se a 10 metros de profundidade. Determine a pressão total exercida sobre a pessoa. Então, quando uma pessoa vai mergulhar, é importante que ela tenha esses conhecimentos de física sobre a pressão. Por quê? Porque ao nível do mar, a pressão exercida sobre a pessoa é de 1 atm, 10 na 5 Pascal. Ela vai mergulhar, vamos considerar aqui a densidade da água 1 grama por centímetro cúbico, ela vai mergulhar a uma profundidade de 10 metros. Quem faz pressão sobre ela? Quem faz pressão sobre ela é a pressão exercida pela coluna de água que está sobre a pessoa e pela atmosfera que está sobre a água.
Então, a pressão total, antes de você fazer as conversões, compreenda o problema. A pressão total será igual à pressão atmosférica, que está sobre a água, mais a pressão daquela coluna de líquido que está sobre a pessoa. A pressão atmosférica ao nível do mar, nós já sabemos quanto vale, 1 atm, mas como vamos utilizar no sistema internacional, 100 mil pascal. A pressão exercida por uma coluna de líquido, nós já vimos em videoaulas anteriores, é dado por dGH. A densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico ou 1000 quilogramas por metro cúbico. Aceleração gravitacional, vamos utilizar 10. E a profundidade, 10. Vamos resolver então. A pressão atmosférica é igual a 100 mil, mais a densidade é igual a 1000, a aceleração gravitacional é igual a 10 e a profundidade é igual a 10. Primeiro, realizando a multiplicação, 100 mil, 100 vezes 1000, 100 mil, 100 mil mais 100 mil, 200 mil pascal. Então, a pressão total a 10 metros de profundidade é igual a 200 mil pascal, ou 2 atm. Porque se 1 atm é igual a 100 mil pascal, 2 atm será igual a 200 mil. Observem que esse é um resultado muito importante no mergulho. Quando a pessoa está ao nível do mar, a pressão exercida sobre ela é de 1 atm. Quando ela mergulhou 10 metros, a pressão sobre ela já é de 2 atm, ou seja, é o dobro da pressão exercida sobre ela ao nível do mar. Então, a cada 10 metros de profundidade, a pressão aumenta 1 atm, considerando aqui a densidade da água igual a 1. Então, a cada 10 metros de profundidade, no mergulho, na água, a pressão tem um aumento de 1 atm. Esse resultado é bem interessante. Qual seria, então, a pressão se a pessoa estivesse a 20 metros de profundidade? Bastaria você substituir no lugar do H, 20. Esse resultado seria igual a 300 mil pascal, ou 3 atm. Por quê? Porque a cada 10 metros de profundidade, a pressão aumentou 1. Se você está ao nível do mar, a pressão é 1 atm. A 10 metros de profundidade, você tem 1 da pressão atmosférica mais 1 da coluna de 10 metros. Então, você já tem 2 atm. Se você está a 20 metros de profundidade, a pressão vai ser 1 atm, que é a pressão atmosférica, mais 10, 1 atm para cada metro, para cada 10 metros, então a pressão total seria de 3 atm. Então, você pode utilizar esse cálculo. No caso do mergulho, esse resultado também é bem interessante. Por isso que, quando você vai mergulhar, se um dia você for fazer o mergulho, você tem que tomar um cuidado dependendo da profundidade que você vai mergulhar. Então, esse conhecimento da física é muito importante. Exemplo 2. Um determinado submarino possui uma estrutura para suportar uma pressão de 290 atm. Um resultado bem importante aqui. ATM não está no Sistema Internacional de Unidades. No Sistema Internacional de Unidades, Pascal. Vamos utilizar o Pascal. Determine a profundidade máxima que pode ser atingida pelo submarino. Então, o submarino, ele suporta uma grande pressão, mas chega um ponto que a pressão ela vai ser muito grande e pode danificar o submarino. Assim como nós vimos um exemplo na videoaula anterior, né, em que foi retirado o ar, por exemplo, de um cilindro lá e o cilindro acabou se deformando, sendo esmagado. Vamos resolver então esse problema. Quem faz pressão sobre o submarino? Então a pressão total vai ser igual à pressão da coluna
de líquido sobre o submarino mais a pressão atmosférica. Vamos observar quais são os dados que nós temos. A densidade da água é igual a 1 grama por centímetro cúbico, mas isso não está no sistema internacional. Vamos utilizar o sistema internacional. 1 grama por centímetro cúbico é igual a 1.000 quilogramas por metro cúbico. A aceleração gravitacional é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A pressão atmosférica, 1 atm, vamos utilizar 100.000 pascais. A pressão atmosférica, 290 atm. Se 1 atm é 100.000, basta multiplicar 290 por 100.000. Então, teremos aqui 29 milhões de pascais. A pressão total, então, é igual à pressão atm mais a pressão atmosférica mais a pressão exercida pelo líquido. Pressão total, nós já temos aqui, é igual a 29 milhões. É muito importante, pessoal, sempre você utilizar o Sistema Internacional de Unidades, ou um sistema de unidades que seja coerente na hora que você for resolver. A pressão atmosférica, então, ela é igual a 100.000 mais a densidade da água, 1.000, aceleração gravitacional 10 vezes a altura. Esse resultado, você tem 10.000H. Você não deve somar esse 10.000H com os 100.000. Então, isso é importante. Então, vai ficar 29 milhões, aliás, é igual a 100.000 mais 10.000H. Não é para somar, então não é para você fazer 100.000 mais 10.000H, que é igual a 110.000H. Não. H está apenas nesse termo. O que a gente vai fazer, então? Vamos resolver. Vamos escrever, então, 29 milhões menos 100.000 é igual a 10.000H. No 29 milhões menos 100.000 é igual a 28 milhões e 900 mil, igual a 10.000H. Resolvendo, H é igual a 28 milhões e 900 mil dividido por 100.000, que é igual a 2.890 metros. Então, a profundidade máxima que esse submarino pode atingir é de 2.890 metros. Essas duas aplicações, elas envolveram o assunto mergulho, ou, por exemplo, a questão do submarino. É bem importante você compreender esse conceito de pressão, não decorar a equação, mas compreender. Quando a gente fala pressão total, a gente vai analisar o que está realizando pressão naquele determinado local que você quer analisar. Um exemplo importante é a questão dos vasos comunicantes. Então, nos vasos comunicantes, como nós vimos anteriormente, pontos de um mesmo líquido que estão no mesmo nível horizontal estão na mesma pressão. Então, por exemplo, nós temos aqui um recipiente, um bule, por exemplo. Se você colocar água, se você virar o bule, você vai perceber que a água, nesse ponto aqui, você tem uma linha horizontal. Então, todos esses pontos que estão na mesma linha horizontal, eles estão submetidos à mesma pressão. Um outro exemplo interessante nesse slide. Então, nesse slide, imaginem o seguinte: você tem um tanque, né, que você está armazenando um certo fluido, um certo líquido, por exemplo, e você quer saber a quantidade, o nível de líquido nesse recipiente. Muitas vezes, o recipiente não é transparente. Você, por exemplo, pode ter um recipiente que não permite a passagem de luz. Como você vai saber o nível do líquido dentro do tanque? Você não vai simplesmente, vai ser muito difícil você abrir essa tampa e enxergar. O que você vai fazer então? Você vai utilizar, aqui do lado, você coloca um cano,
E você vai perceber que essa altura desse lado será a mesma do outro lado. Por quê? Porque pontos de um líquido que estão no mesmo nível horizontal estão na mesma pressão. Então, quando você tem, por exemplo, um determinado líquido aqui, que atinge até esse ponto, você vai perceber que esse outro lado tem um cano que está se comunicando, ou seja, tem um cano em que tem líquido nesse ponto e terá líquido nesse ponto. Então, se você tem líquido até esse ponto, até essa altura, esse lado, esse mostrador também vai indicar a mesma altura. Assim, quando esse indicador apontar que você tem líquido até esse ponto, até essa altura, você já sabe que no tanque a altura da coluna também será a mesma. E aí você consegue identificar e saber qual o volume de líquido existente desse lado. Esse sistema é conhecido como vasos comunicantes. Situação similar ocorre, por exemplo, quando você tem um sistema que fornece água para uma cidade, por exemplo. Geralmente esses sistemas eles estão a uma altura maior do que o local. Por quê? Então observem essa figura. Nós temos aqui 3 apartamentos, por exemplo. Esse primeiro apartamento, aqui tem uma pessoa, aqui tem outra e aqui tem outra. E aqui você tem um reservatório de água. Nós não estamos utilizando nenhum sistema mecânico que permita levar água para qualquer ponto. Vamos apenas observar o seguinte: se a água chegar até esse ponto, independente do formato, e você tem um cano aqui, ó, você tem alguns caninhos, e você tem um cano aqui. Até onde a água chega? A água vai chegar até esse ponto, até essa torneira dessa pessoa aqui, molhando a vegetação, as flores, as árvores, vai chegar também até essa torneira, ela vai chegar até esse ponto. Percebam que esse ponto está no mesmo nível horizontal desse ponto, mas ela não chega até esse ponto. Você tem como fazer isso? Mecanicamente é possível. Utilizando motores, por exemplo, você consegue transportar a água até aqui. Mas, se o reservatório indica até esse ponto e você utilizar um caninho, você terá água apenas, se considerar apenas esse sistema até aqui. Então, a água chega até esse ponto. Por quê? Pontos de um mesmo líquido que estão no mesmo nível horizontal têm a mesma pressão. Esse é um sistema de vasos comunicantes. Nós já estudamos isso também nas videoaulas anteriores. Esse é um exemplo para reforçar. Aqui fora, nesse recipiente, aqui, você tem a pressão, se isso aqui está aberto, você tem sobre esse líquido a pressão atmosférica, mas aqui desse lado também você tem pressão atmosférica. Outro exemplo. Vou passar aqui, abordar 3 exemplos. Exemplo 3. Uma pessoa, com o objetivo de medir a pressão interna de um botijão de gás contendo butano, conecta a válvula do botijão um manômetro em forma de U, contendo mercúrio. Nessa situação, o manômetro contém mercúrio. Ao abrir o registro R, a pressão do gás provoca um desnível de mercúrio no tubo. Então, vamos analisar a figura. Você tem gás. Quando você tem o gás e isso aqui está fechado, o que você vai observar? Você vai observar que você tem mercúrio aqui. Ok? Quando você abrir essa válvula, esse gás ele está a uma certa pressão. Nessa situação, uma parte do gás vai sair e vai empurrar esse lado aqui, porque nesse lado tinha mercúrio, nesse lado também. Inicialmente estavam no mesmo nível. Quando você abriu aqui, você tem o mercúrio saindo, o gás, o butano saindo. O que esse gás vai fazer? Ele vai empurrar o mercúrio para baixo. Quando ele empurra essa parte do mercúrio para baixo,
mercúrio aqui está em cinza, essa outra parte vai para cima, porque o volume de mercúrio não muda. Então, o que ocorreu? Ocorreu um desnível. Você percebe que, dependendo da pressão, se a pressão fosse ainda maior, quanto maior a pressão do gás, mais ele vai empurrar essa quantidade de mercúrio para baixo, consequentemente, você tem um aumento da altura do mercúrio no outro lado. O que ocorreu então? Ao abrir o registro R, a pressão do gás provoca um desnível de mercúrio no tubo, como ilustrado na figura. Nós temos um exemplo bem interessante aqui, pessoal, que mostra como nós podemos medir a pressão de um gás. Utilizamos então aqui uma quantidade de mercúrio. Então, o mercúrio, quando você abriu aqui o gás, empurrou isso aqui para baixo, consequentemente elevou esse lado. E essa altura, em relação a esse ponto, é de 104 centímetros. Considere a pressão atmosférica dada por 10 na 5 Pascal, o desnível 104 centímetros de mercúrio e a seção do tubo 2 centímetros de Hg. Nessa questão, uma questão de vestibular, eu modifiquei, pois vamos fazer apenas um cálculo. Adotando a massa específica do mercúrio igual a 13,6 gramas por centímetro cúbico e a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a pressão do gás em centímetros de Hg e em Pascal. A pressão, você pode utilizar o sistema internacional, o Newton por metro quadrado, mas você pode utilizar também centímetros de Hg. É uma outra unidade, não está no sistema internacional, mas é uma outra unidade que você também pode utilizar. O que ocorre então? Esse ponto A, nesse ponto A, é a superfície de mercúrio. Acima do ponto A, quem faz pressão? O gás. Então, nesse ponto A, gente, você ainda tem mercúrio. Então, você tem aqui uma fronteira entre o mercúrio e o gás. O gás, nós vamos supor aqui que o gás, nessas condições aqui, a pressão do gás é a mesma em todos os pontos. Então, nessas condições, a pressão do gás é a mesma em todos os pontos do recipiente. Então, você quer saber a pressão que o gás realiza, que é a pressão do gás. Esse ponto você tem mercúrio. Quem está sobre esse ponto? O gás. Então, quem faz pressão no ponto A é o gás. Esse ponto B, nesse ponto B, você tem mercúrio e sobre o mercúrio você tem ar. Então, você tem a pressão atmosférica. Como vamos calcular, então, essa pressão? Basta lembrarmos do teorema de Stevin. O que ocorre, então? Primeiro, alguns dados importantes. A pressão atmosférica é igual a 1 atm, que é igual a 100 mil Pascal. A altura dessa coluna em relação a esse ponto é 104 centímetros de Hg, ou 1,04 metros. A densidade do mercúrio, 13,6 gramas por centímetro, ou 13.600 kg por metro cúbico. E a aceleração gravitacional, 10 metros por segundo ao quadrado. Como vamos resolver isso? De que forma vamos fazer? Vamos relacionar da seguinte forma. Nesse ponto A, que eu estou destacando aqui, tem mercúrio. Eu vou escrever um outro ponto que eu vou chamar de ponto C, que está no mesmo nível horizontal do ponto A. Então você tem mercúrio nesse ponto A e você tem mercúrio nesse ponto C. Aqui é bem a superfície. Abaixo tem mercúrio, acima não tem. Então esse ponto tem mercúrio e esse ponto C também tem mercúrio. Esses dois pontos, eles estão no mesmo nível horizontal. O que a gente pode afirmar, de acordo com o teorema de Stevin, pontos que estão na mesma horizontal, no mesmo líquido, estão na mesma pressão. Podemos afirmar, então, que a pressão em A é igual à pressão em C. Pressão no ponto A igual à pressão no ponto C. O que a gente vai fazer agora é verificar
quem faz pressão em A e quem faz pressão em C. Pressão em A. Quem faz pressão sobre o A? Vamos analisar sobre. Quem faz pressão sobre o A é o gás. Então, a pressão sobre o A é a pressão do gás. Igual. Quem faz pressão sobre esse local? C. Quem faz pressão sobre o C é a pressão dessa coluna de mercúrio e a pressão exercida em B, ou seja, a pressão atmosférica. A pressão em B é a pressão atmosférica. Temos então que a pressão em A é a pressão do gás, igual pressão em C, que é a pressão B, que é a mesma coisa que pressão atmosférica, mais a pressão do líquido. Então, nós já sabemos que a pressão do gás é igual à pressão atmosférica mais a pressão do líquido. Nós temos duas maneiras de resolver isso. Como a pressão atmosférica ela também pode ser escrita em centímetros de Hg, e como você tem aqui uma coluna de 104 centímetros de mercúrio fazendo pressão, então quem faz pressão no ponto C? 76 centímetros de Hg, que é a pressão atmosférica, e uma coluna de 104 centímetros de Hg. Podemos escrever, então, essa pressão em termos de centímetros de mercúrio. Qual é a pressão atmosférica? Então, vamos escrever aqui, pressão do gás igual a pressão atmosférica mais pressão do líquido. A pressão atmosférica é igual a 76 centímetros de Hg. Mais, qual é a pressão do líquido? A pressão do líquido é a pressão de uma coluna de 104 centímetros de Hg. 104 centímetros de Hg mais 76 centímetros de Hg é igual a 180 centímetros de Hg. Então, a pressão do gás, porque a pressão do gás, a pressão que o gás realiza é a pressão do próprio gás. Então, a pressão do gás é a mesma aqui em todos os pontos. Então, a pressão do gás é de 180 centímetros de Hg. Outra forma de resolver isso é utilizando a equação que permite determinar a pressão do líquido. Então, a pressão do gás é a pressão atmosférica mais a pressão do líquido, e sabemos que a pressão do líquido é a densidade, ou massa específica, gravidade e profundidade. A pressão atmosférica é igual a 100 mil, o problema já forneceu esse resultado, mais a densidade 13.600, ou massa específica, a aceleração gravitacional igual a 10, e a altura da coluna em metros, 1,04. Resolvendo essa multiplicação, 141.440 mais 100, a pressão exercida pelo gás é de 241.440 pascais. Último exemplo. Então, nesse último exemplo, nós vamos comparar dois líquidos. Temos a água e o óleo. Nós sabemos que o óleo flutua na água. Então você tem um sistema em que você, e o óleo, aliás, também não se mistura com a água. Então você tem um sistema em que você tem um recipiente em formato de U, essa parte é aberta, essa parte também é aberta, então entra ar aqui e entra ar aqui. Vamos fazer a leitura então do enunciado. Em um recipiente em formato de U, foram colocadas determinadas quantidades de água e óleo. Após haver o equilíbrio no sistema, as alturas das colunas de água e óleo, a partir de um determinado referencial, foram determinadas, sendo 100 milímetros para o óleo e 70 milímetros para a água. Sabendo que a densidade da água é igual a 1.000 kg por metro cúbico, determine a densidade do óleo em quilogramas por metro cúbico. O que ocorreu então? Você tem esse recipiente em formato de U, você coloca água e óleo, depois de um tempo ocorre um equilíbrio. E você percebe que existe uma coluna de óleo que tem uma certa altura,
e uma quantidade de água desse lado também uma certa altura. A partir desse ponto e desse ponto, nesse ponto aqui, que eu estou utilizando o mouse, aqui é a divisão, né, a fronteira. Você tem água abaixo, e um pouquinho acima você já tem óleo. A partir desse nível horizontal, você estabeleceu um eixo que permite a altura. A altura da água em relação a esse nível é igual a 70 e a altura do óleo em relação a esse nível é igual a 100. Observem que aqui está em milímetros, aqui está em milímetros. Sabendo que a densidade da água é 1000 kg por metro cúbico, determine a densidade do óleo. Como faremos então a resolução? Observem esse cálculo. É importante, antes de você substituir, analisar a situação, compreender a situação. Vamos analisar da seguinte forma. Esse ponto tem água. Esse ponto tem água. Agora, sobre esse ponto, né, a partir desse ponto você tem óleo e a partir desse ponto você tem água, além do ar. O que você faz? Você vai escolher esse ponto e esse ponto. Você também poderia escolher, por exemplo, um ponto esse aqui e esse aqui. Mas ficaria mais difícil, porque você não tem essas informações com relação às alturas. O que você pode fazer nesse ponto? Você vai escolher esse ponto B e esse ponto A. Aqui tem água e aqui tem água. Pontos de um mesmo líquido que estão na mesma horizontal têm a mesma pressão. Já estudamos isso no teorema de Stevin. Então, esse ponto, nesse ponto A, pressão sobre o ponto A e pressão sobre B é igual. Pressão sobre A e pressão sobre B são iguais. Podemos escrever, então, que a pressão sobre A é igual à pressão sobre B. Aqui tem água e aqui tem água. Sobre esse ponto A, tem óleo e tem ar. Sobre esse ponto B, tem água e tem ar. Vamos escrever, então. Pressão em A é igual a pressão em B. Quem faz pressão em A? Por isso que é importante você analisar a situação. Quem faz pressão sobre A? A coluna de óleo, então é a pressão do óleo, mais a pressão atmosférica, porque essa parte está aberta. Quem faz pressão em B? A pressão da água, mais essa coluna que está aberta. Então vamos escrever aqui, ó, pressão em A, que é a pressão atmosférica, mais a pressão do óleo, é igual pressão em B é a pressão atmosférica mais a pressão da água. Como nós temos pressão atmosférica dos dois lados, já podemos cancelar. Vamos escrever o seguinte, então já vamos cancelar essa pressão atmosférica dos dois lados. Pressão exercida por uma coluna de óleo. A pressão exercida por uma coluna de líquido nós já estudamos. A pressão é dada pela massa específica ou densidade vezes gravidade vezes a altura dessa coluna. É igual pressão atmosférica mais densidade da água, gravidade vezes a altura dessa coluna. Pressão atmosférica você tem dos dois lados, cancela. Você vai escrever então densidade do óleo, gravidade, altura da coluna de óleo, igual densidade da água, gravidade, altura da água. A gravidade aparece nos dois termos, então você pode cancelar também. Temos então, gravidade cancela, que vamos chegar numa nova equação. Que equação é essa? Densidade do óleo vezes a altura do óleo é igual a densidade da água vezes a altura da água. Nós, utilizando essa compreensão do problema, a gente chegou numa equação. Muitas vezes você encontra, gente, essa equação na internet, em alguns materiais. É importante que você compreenda como é que ela foi deduzida para chegar nisso. Você não precisa decorar isso, basta você compreender que esse ponto e esse ponto, eles estão submetidos à mesma pressão e analisar quem realiza a pressão sobre eles.
Vamos substituir, mas agora vamos utilizar aqui o sistema internacional. A altura da coluna de óleo é igual a 100 milímetros, que é igual a 10 centímetros, que é igual a 0,1 metros. Metros é unidade do sistema internacional. A altura da coluna de água, 70 milímetros. 70 milímetros é igual a 7 centímetros, que é igual a 0,07 metros. Essa é a altura da coluna de água. E a densidade da água, 1.000 kg por metro cúbico. Vamos apenas substituir, então, a equação. Densidade do óleo, não sabemos. A altura da coluna de óleo, 0,1. Densidade da água, 1.000. A altura da coluna de água, 0,07. Resolvendo, temos que a densidade do óleo é 700 kg por metro cúbico. Quando você faz um cálculo em física, é sempre bom, é importante, se possível, você comparar. Por exemplo, nós sabemos que o óleo flutua na água. Se o óleo flutua na água, a densidade do óleo deverá ser menor do que a da água. Então, no seu cálculo, a densidade do óleo deve ser menor do que a da água. Se porventura você obter um valor maior do que a da água, verifique se não tem nenhum equívoco no cálculo. E nessa situação a gente pode observar, a densidade da água é 1.000 kg por metro cúbico e a densidade do óleo é 700 kg por metro cúbico. Assim, a resposta correta, a alternativa correta, é a letra D. Nessa videoaula, então, pessoal, nós mostramos, eu mostrei para vocês como o Torricelli determinou a pressão atmosférica e vimos também 4 exemplos sobre o assunto.